Olha a reviravolta total. A Polícia Federal do Amazonas quer a prisão do Ricardo Salles. Eles apresentaram uma notícia crime ao STF. Notícia crime, para quem não sabe, é a peça inicial de um inquérito policial. Normalmente, quando a Polícia Federal vê um crime, eles começam a investigar, já dependendo do crime, e esse é o caso, já pedem prisão preventiva, mas o Ricardo Salles é ministro, ele tem foro privilegiado. Por isso, a Polícia Federal tem que pedir permissão ao Supremo Tribunal Federal para começar o inquérito que pode causar na prisão, inclusive preventiva dele. Prisão preventiva é quando os crimes continuam sendo cometidos ou quando há tentativa de obstrução de justiça. E olha, no caso do Salles, tem indícios fortíssimos. Aí, sabe o que aconteceu? O Bolsonaro acabou de demitir o superintendente da Polícia Federal do Amazonas. O superintendente da Polícia Federal do Amazonas era bolsonarista, vamos lembrar disso, é um cara bolsonarista. A Polícia Federal fez a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Isso faz algumas semanas a Polícia Federal fez essa apreensão. Sabe o que o ministro do Meio Ambiente fez? Ele foi lá visitar a apreensão e depois de uma semana ele voltou lá, foi no Pará, e se reuniu com os empresários criminosos, donos da madeira ilegal. E aí ele começou a defender os empresários e a atacar a investigação da polícia. Olha, quanto dinheiro não tá rolando para que o ministro do Meio Ambiente defenda os criminosos madeireiros ilegais. Meu Deus, alguma coisa muito errada está acontecendo no Brasil e o Bolsonaro acaba de cometer mais um crime. É obstrução de justiça. Ele troca quem está investigando, quem quer investigar o ministro dele, que claramente comete um crime. Eu vou explicar tudo o que foi cometido de crime nesse vídeo aqui. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que ele é criminoso, que esse governo é assassino? Se inscreve no canal. Curte o vídeo, então. Ontem, nosso carro de som estava nas ruas do centro do Rio de Janeiro, rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro. No fim do vídeo, eu vou mostrar o trecho aqui, ó. Dá pra ver aqui que o carro estava rodando no centro do Rio, ali, Arcos da Lapa, Central do Brasil, toda essa região. O carro ficou várias horas rodando lá no centro do Rio. Hoje de manhã rodamos em Foz do Iguaçu e vamos continuar rodando em várias cidades, pelo menos 10 cidades por semana. Se você quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie pra gente continuar ampliando. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo com o Ricardo Salles, com a Polícia Federal. O Bolsonaro acaba de cometer mais um crime, ok? Acabou de cometer um crime e ó, aí fica difícil, hein, Arthur Lira? Aí fica difícil, hein, Rodrigo Pacheco, que estava segurando a CPI, ó. Muito difícil para os apoiadores do Bolsonaro, ó. Polícia Federal fez a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Quando isso acontece, imagina, sai em todos os jornais como saiu, é um escândalo muito grande. Imagine que os madeireiros, quem cortou toda essa madeira e teve o fruto do seu crime, o dinheiro, milhões de reais apreendido, esse pessoal fica irritadíssimo. Aí ocorreu a maior apreensão da história, a Polícia Federal começou a investigar os empresários envolvidos, tudo mais. Chega o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Num país sério, num país onde não há bandidos no poder, o ministro ia chegar e falar, ó, chegar na voadora e falar, prenda esses empresários, vamos investigar, vamos até o fim. Você quer o quê, polícia? Vamos te ajudar aqui nisso. Mas no Brasil de Jair Bolsonaro, olha, eu falo isso com uma tristeza que você não imagina. No Brasil de Jair Bolsonaro, o ministro chegou lá e se reuniu, sabe com quem? Com os empresários. Ele se reuniu com os criminosos. Aí, ele começou a defender os criminosos para a Polícia Federal. Começou a falar, não, essa madeira não era ilegal. A Polícia Federal falou, era ilegal sim. Ele falou, não, mas eles tinham um contrato aqui da terra e isso não era em terra protegida. Aí a Polícia Federal falou, não, é em terra fruto de grilagem. Sabe o que é grilagem? É quando alguém pega um documento antigo, dos anos 50, 40, e fala, ó, essa terra aqui, que não era de ninguém, que você achou que era do governo, é minha essa terra, tem um contrato aqui, ó, dos anos 40, era do meu avô, é minha, vou cortar as árvores e tudo que tem aqui, agora é meu. Grilagem tem esse nome porque geralmente é o quê? É um contrato falso, um contrato que não existia, é isso, é alguém que invade uma terra que não é dele. Aí pega um contrato que não existe, é assim que se fazia antigamente. Hoje eu não sei qual é a técnica de grilagem, mas antigamente, quando não existia nada eletrônico, colocava-se numa gaveta esse contrato com grilos. Os grilos faziam cocô e o papel ficava com aquele... Tinha que ser grilo, não podia ser outro inseto. O papel ficava com aquele aspecto de papel antigo. E aí eles falavam, ó, esse é o contrato aqui, ó, do século passado, essa terra era do meu bisavô, ó, é meu agora. Aí o cara invadia terras, é assim que muitos ruralistas fazem até hoje. Eu não sei como é feito hoje. Tá, mas é por isso que o nome é grilagem. Quando você escutar grilagem, lembre-se, terra invadida. Aí a Polícia Federal falou, mas é terra invadida.
pra mim, a coisa mais estúpida é que a Polícia Federal tem que ficar discutindo com o ministro do Meio Ambiente se o criminoso é criminoso ou não. Já se sabe que a madeira é ilegal. E aí, o ministro do Meio Ambiente começou a exigir que a Polícia Federal devolvesse a madeira para os criminosos. Esse é o nível em que a coisa chegou. Aí a Polícia Federal entrou com notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente. Veja bem, ele já tem as provas tudo, porque tudo isso é documentado. Tem as provas todas. E falaram, a gente quer abrir um inquérito. Porque, olha só, quando é cometido um crime, se o ministro não tivesse foro privilegiado, e aí tem alguém que está tentando impedir a investigação, o nome disso é obstrução de justiça e a pessoa pode ser presa, prisão preventiva. É isso que a Lava Jato usava para prender qualquer empreiteiro quando eles queriam uma delação premiada. Falava, esse cara ele vai atrapalhar a investigação, prende. Aí o cara ficava lá preso antes do processo muito tempo. Isso é usado em crimes como o que está cometendo o ministro do Meio Ambiente. Ele está tentando impedir a investigação. Tá. Há outros crimes que eles querem, por exemplo, a advocacia administrativa. A Polícia Federal quer indiciar o ministro. A advocacia administrativa é o quê? É o crime de corrupção quando um agente público está usando o cargo dele para tentar alguma coisa para ele. No caso, ele está usando o cargo dele para ser advogado dos criminosos que que cortaram milhões de árvores e estavam lá com essa madeira ilegal e queriam vender e lucrar milhões. Ele está sendo advogado deles, usando o cargo dele para isso. Agora, pior, quem também está cometendo a advocacia administrativa é o Bolsonaro, por trocar o chefe da Polícia Federal do Amazonas e colocar outro. E olha, esse chefe da Polícia Federal do Amazonas, o nome dele era porque não é mais chefe, era Saraiva. Esse cara foi colocado ali a dedo pelo Bolsonaro exatamente para que não houvesse tanta operação da Polícia Federal contra o desmatamento. Mas deu ruim, porque tá demais. Tá demais o desmatamento. Tanto é que eu falei aqui no vídeo passado, a União Europeia está discutindo lá em sessão extraordinária do Parlamento Europeu a questão do Brasil sobre a Covid. No meio eles começaram a falar de desmatamento e de sanção ao Brasil. Veja bem, uma reunião em que os deputados europeus estavam discutindo, de todos os países, veja bem, de todos, não é de um país só não, de todos os países estavam discutindo sobre: vamos dar mais vacina para o Brasil ou não? Como é que é a situação do Brasil na Covid? Quem é o culpado? No meio dessa reunião, começa-se a discutir sanções econômicas ao Brasil. É só uma discussão, um debate, não se votou nada, viu? Mas começa-se a discutir sanções econômicas ao Brasil por conta do desmatamento e da questão do meio ambiente, para você ver como o Brasil está queimado no mundo. Mesmo quando vão falar do Brasil sobre uma tragédia que está acontecendo no Brasil, eles falam da outra também, porque o Brasil está sendo atacado por todos os lados pelo próprio governo brasileiro. E o Biden deu ultimato ao Brasil nessa semana, na questão do meio ambiente, falando que o Brasil precisa acabar com o desmatamento ilegal. Enquanto o governo... Você acha que eles não sabem do que está acontecendo? Você acha que eles não sabem? Eles sabem até... Eu não vou parar de repetir, porque é uma coisa que eu fiquei assim estupefato quando eu vi. Eles sabem cada decisão pequenininha que é tomada em cada órgão público brasileiro, porque isso tudo tem que ser público, sai em diário oficial. Eles sabem. E eles sabem qual é o impacto disso em números até. Eles têm estudos de tudo isso. Você acha que eles não sabem que a maior apreensão de madeira da história do Brasil aconteceu e que o ministro do meio ambiente, que é o representante do governo Bolsonaro na questão do meio ambiente, que ele está tentando salvar os criminosos? Aqui, carro de cena. Se Bolsonaro quisesse salvar empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Aqui um trecho do carro de som que rodou ontem lá no Rio de Janeiro. Então tá dando certo, a gente tá mostrando pro povo a verdade, que o povo tem que saber o quão corrupto, o quão bandido é esse governo que a gente tem. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário tem as minhas outras redes sociais, siga-me lá e tem também o Pix para quem quiser ajudar. Falou!